Bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei que horas que você está vendo esse vídeo. Aqui é o professor Marcelo Lasnu e a gente vai hoje trabalhar com sistemas sanguíneos, ou se preferirem, sistemas eritrocitários, que são vários, tá, pessoal? O pessoal pensa que só existe o sistema ABO e o RH, mas olha a quantidade de sistemas outros que existem: MNS, Lewis, Dombrowski, Ciana, Colton, enfim. Acontece que esses dois primeiros são mais importantes, por quê? Porque eles têm importância clínica. Como assim importância clínica? Se houver alguma incompatibilidade transfusional nesses sistemas, problemas podem vir. Vamos começar com o sistema ABO, que outrora foi chamado de AB0, mas a gente consagrou pelo uso chamar ABO. Esse sistema foi descoberto entre 1900 e 1901 pelo sueco Landsteiner. O que ele observou foi o seguinte: certas misturas de sangue provocavam aglutinação. Tá vendo? O sangue se agrupava. E certas misturas não. Em função disso, o que ele percebeu? Que havia 4 tipos de sangue: sangue A, sangue B, sangue AB e O. Hoje a gente sabe exatamente por que isso acontece. Isso se deve a antígenos que estão presentes na membrana da hemácia, tá vendo? Ó? E existem 2 tipos de antígeno: o antígeno A e o B. Quem só tem o A é do grupo A, quem só tem o B é do grupo B. Quem tem os dois é AB e quem não tem nenhum deles é o 0, que a gente converteu para O. Como é um antígeno, ele demanda a produção de um anticorpo. Só que o anticorpo vai ser feito contra um antígeno que a pessoa não possui. Portanto, quem é do grupo A só faz só faz anticorpo contra o grupo B, o chamado anti-B. Quem é do B só faz contra o A, quem é AB não faz nenhum anticorpo e quem é O faz os dois. Lembrando que os anticorpos eles ficam livres no plasma em quantidades pequenas, tá? E também podem receber o nome de aglutininas, enquanto que os antígenos nesse caso podem ser chamados também de aglutinógenos. A nomenclatura deriva porque quando encontra o seu complementar, eles provocam, como você viu no slide anterior, uma reação de aglutinação. Assim, podemos testar os sangues usando anti-A e anti-B. Por exemplo, pegamos 2 gotas de sangue de uma pessoa e botamos anti-A em uma e anti-B na outra. Misturamos um pouco e instantaneamente tivemos esse resultado, ou seja, aglutinou com anti-A e não aglutinou com anti-B. Qual é o tipo de sangue dessa pessoa? É A. Por quê? Porque eu botei anti-A e reagiu, tá vendo? Então isso significa que tem A aqui. Eu botei anti-B e não reagiu. É sinal de que não tem B aqui. Qual é o sangue que tem A e não tem B? É o sangue A. Vamos olhar agora? Aqui, ó. Aqui é o contrário, né? Eu botei anti-A, não reagiu. Botei anti-B, reagiu. Esse sangue é qual, pessoal? E esse que aglutinou os dois? E esse que não aglutinou nenhum? Pois é, o primeiro é B, o segundo é o AB e o terceiro é o O. Bom, sabendo disso, podemos entender então a tabela transfusional, que funciona da seguinte maneira: nós temos um grupo que é doador universal, que é o grupo O, que pode doar para todos os grupos. Por quê? Porque ele não tem antígeno para oferecer como estranho para os receptores, né? De modo que ele é o grupo chamado de doador universal. Doador universal por quê? Porque a hemácia dele não tem antígeno. Então eu posso doar ela para outra pessoa que ela não vai provocar reação imunológica. Em contrapartida, o receptor universal é o AB. Por quê? Porque ele pode receber de todo mundo. Por quê? Porque a hemácia dele tem A e tem B. Então qualquer hemácia que chegar, não chega com nada estranho. De modo que o AB é o receptor universal. Os tipos sanguíneos são genéticos, tá? De modo que é uma sequência de 3 alelos, portanto é um caso de polialelia: isão A, isão B e isinho. Isão A é codominante com isão B, ou seja, ambos, né, têm a mesma potência de expressão e quando se encontram, ambos se expressam, mas ambos dominam o isinho. Assim, genótipos e fenótipos ficam distribuídos dessa forma: isão A, isinho, grupo A. Isão B, isinho, grupo B. Isão A, isão B, grupo AB, isinho, o grupo O. Esse foi o sistema ABO. O outro sistema que importa pra gente é o RH. O sistema RH foi descoberto em macacos, mas, na verdade, ele se estende à espécie humana. Você vê aqui no experimento, olha só, pegaram o sangue do macaco e botaram no coelho.
Aí o coelho fez anticorpos. Os anticorpos foram usados em sangue humano. E em 85% dos casos, o anticorpo que o coelho fez contra o antígeno do macaco rhesus, daí o nome fator RH, macaco rhesus aqui está portuguesado, mas em latim é com RH, o macaco rhesus ofereceu 85% de reação aqui, mostrando que esse antígeno do macaco rhesus estava presente na gente. Então, essas pessoas, esses 85%, têm o fator RH no sangue. Elas são ditas fator RH positivo e 15% não tem. O teste é simples, você pega anti-RH, mistura numa gota de sangue e tem duas reações. Ou essa, mostrando que tinha o fator RH na amostra, a reação um pouquinho diferente da do ABO, que acontece esse tipo de aspecto, é porque o antígeno nesse caso, o anticorpo nesse caso, ele acaba provocando uma hemólise, ou seja, um rompimento das hemácias. E o negativo nada acontece. Também é genético, pessoal. Quem tem um fator é positivo. Vai fazer anticorpo? Não. A herança é uma herança mendeliana simples, monogênica, dominante. Tá vendo? Ó, Rzão, Rzão ou Rzão, Rzinho são as letras mais usadas para o positivo. E Dzão, Dzão ou Dzão, Dzinho, ou seja, ser positivo é dominante. E quem não tem o fator é dito negativo. Esse faz anticorpo. E aí o genótipo é o recessivo. Rzinho, Rzinho ou Dzinho, Dzinho. Na transfusão, o que vai acontecer? O positivo pode receber do positivo e do negativo, visto que a hemácia do negativo não tem o fator RH na sua superfície, então não oferece risco, então pode receber. Mas o sangue negativo só pode receber do sangue negativo. Bom, além do problema transfusional no RH, existe um segundo problema chamado de DHRN ou DHR, também chamado de eritroblastose fetal. O que é DHRN? Doença hemolítica do recém-nascido. É uma anemia provocada pela destruição de hemácias, hemácias essas positivas do filho que recebe anticorpos, né, da mãe anti-RH, mãe essa que foi sensibilizada e, portanto, é RH negativa, mas como ela já entrou em contato com sangue positivo em algum momento, então ela está sensibilizada, ela está cheia de anticorpos, que durante o período gestacional ela passa para o filho. O filho, como tem RH positivo, vai sofrer um grande processo hemolítico e a redução das hemácias caracteriza o quadro de anemia, que é potencialmente fatal. Aqui é um caso mais comum da sensibilização da mãe RH RH negativa durante a gestação. É um filho anterior positivo, porque esse filho não sofre, mas na hora do parto o sangue do filho positivo passa para a mãe negativa e a mãe, depois de uma semana, ela passa a fazer anticorpos. Isso vai entrar na memória imunológica dela e essa mãe negativa sensibilizada durante a próxima gravidez de um feto positivo vai passar os anticorpos e vai provocar hemólise na criança. Bom, tem tratamento prévio, tem tratamento durante, tem tratamento depois, um tratamento que é feito pós-natal, vocês estão vendo aqui, que é um banho de luz. A fototerapia é importante porque as hemácias destruídas, elas liberam uma substância chamada bilirrubina. Essa bilirrubina amarela a criança, mas isso não é muita coisa. O que importa é que essa bilirrubina é neurotóxica, então pode atingir o sistema nervoso da criança, ocasionando inclusive retardamento mental, atraso mental. E além disso, a criança deve sofrer uma transfusão total de sangue para a proteção dela, lembrando que a criança é positiva e o indicado é uma transfusão total negativa, porque os anticorpos da mãe, que duram de 2 semanas até um mês de atividade, não possam atacar um novo sangue recebido durante a transfusão. A prevenção seria o seguinte: a mãe que é RH negativa, teve o primeiro filho positivo e as hemácias do filho positivo estão passando para ela, antes que ela possa fazer a sua reação, aplica-se um soro anti-RH até 72 horas depois do parto, ou seja, até 3 dias depois do parto. Esse soro vai atacar as hemácias do filho que entraram e evitando com que o sistema imune dela reage. É isso aí, pessoal. Eu fui.